Oi, pessoal. Vamos falar sobre semiologia em otorrinolaringologia. A otorrino é uma especialidade completa. Não é só cirúrgica, não é só clínica. Mais ou menos 80% do tempo nós ficamos no consultório mesmo e um pouquinho no centro cirúrgico. Nós atendemos crianças, adultos, idosos, é uma variedade grande de pacientes. A otorrino compreende nas patologias, compreende estudo das patologias de ouvido, nariz, seios paranasais, faringe e laringe. Nós tratamos de doenças inflamatórias, alérgicas, infecciosas e neoplásicas. O ouvido e nariz e garganta têm uma fisiopatologia muito interligada, então muitas patologias de faringe estão relacionadas com as de laringe. O nariz, obstrução nasal, ela causa muitos problemas de ouvido, então é uma fisiopatologia integrada, por isso que é uma especialidade só. Na anamnese, nós devemos sempre relacionar as queixas de ouvido, nariz e garganta, porque a fisiopatologia é relacionada. E como nós atendemos crianças e, às vezes, idosos, e nós devemos fazer a anamnese não só com o doente, mas também com as pessoas que estão de acompanhantes. E alguns pacientes vêm com queixa de ronco, por exemplo. Então, o melhor jeito de você saber como a pessoa dorme é sabendo o acompanhante dizendo como que é o sono dessa pessoa. Como toda anamnese, nós devemos ter uma ideia precisa de naturalidade e procedência, os hábitos e vícios do paciente, como tabagismo, etilismo, os medicamentos de uso contínuo, os antecedentes pessoais, familiares, cirúrgicos do doente. Isso tudo para a gente ter uma ideia geral do doente. Na garganta, o principal queixa do paciente é a dor, quando, né, uma amidalite, no caso, ou uma queimação, no caso de um refluxo gastroesofágico. Nós devemos perguntar sobre febre, disfonia, disfagia. Disfagia é a dificuldade para engolir. Dispneia, dificuldade para respirar. Tosse, halitose, que está muito relacionado com amidalites crônicas. Nariz, as queixas principais: obstrução, prurido, espirros, coriza, qualidade da coriza, se é uma coriza, uma rinorreia clara, se ela tem catarro, se ela já um catarro branco, um catarro mais espesso, mais esverdeado. Epistaxe, a quantidade de sangue expelido, a duração, a quantidade e duração dessa epistaxe, a gente consegue relacionar em que lugar que está sangrando o nariz. Cefaleia, nos casos de uma sinusite crônica, uma sinusite aguda, os pacientes têm queixas de cefaleia também. Nas orelhas, hipoacusia, redução de audição, o zumbido, a otalgia, a otorreia. Otorreia é a saída de secreção dos ouvidos, então pode ser uma secreção purulenta, pode ser uma secreção sanguinolenta. O cheiro dessa otorreia é super importante, como nós vamos ver em outras aulas. Se o paciente tem vertigem, qual que é o tipo de vertigem, se é uma vertigem rotatória, que é típica de labirinto, ou se é um desequilíbrio. E como que a gente examina esse doente? A otorrino, ela mexe com cavidades, então a gente sempre tem que ter uma luz que leve
para a gente conseguir examinar esse doente. Então, antigamente, nós temos aqui a figurinha daquele espelho, daquele médico louco que ficava bem na cabeça, assim, né? Então, esse espelho, na verdade, ele você coloca em cima do olho e o foco de luz bate nesse espelho e reflete dentro da cavidade. Isso a gente não usa mais, logicamente, né? Coisa há 2 séculos atrás. Agora, o consultório do otorrino é semelhante a isso. Então, nós temos uma cadeira em que o paciente fica sentado a 90 graus, nós temos todo o equipamento numa mesa bem próxima do doente, e o equipamento que vocês conseguem ver do lado direito do doente é a parte de endoscopia, que é uma coisa que qualquer otorrino agora tem na sua sala. Então, para examinar o doente, a gente tem que deixar ele sentado naquela cadeira a 90 graus e confortável. Difícil, né? Quando você está a 90 graus, uma cadeira fica confortável. Mas você tenta e você coloca o fotóforo, que é a nossa fonte de luz. Nós usamos espátulas para examinar a cavidade oral e a boca. Os espéculos nasais, que são esses equipamentos que estão nessa bandeja aqui, que você consegue abrir a cavidade nasal para examinar os cornetos, o septo, examinar a cavidade nasal anterior. E para examinar o ouvido, os otoscópios. Esse é o fotóforo, então ele tem uma luz que é direcionável, você consegue direcionar direitinho para você conseguir enxergar e ter a luz no mesmo lugar, né? O otoscópio, no otoscópio nós temos vários tamanhos de espéculo, que seria o que encaixa mesmo na cavidade, no meato acústico externo. Quanto maior o espéculo, melhor. Não adianta a gente querer usar um espéculo pequenininho, porque às vezes no pequenininho você acaba machucando o meato do paciente. Uma coisa que é lógica, mas que a gente sempre fala, é que você tem que examinar o doente por completo. Não é só ele estar com uma queixa de ouvido, você só examina o ouvido. Você realiza o exame completo e eu começo sempre examinando a cavidade oral, depois o nariz e depois o ouvido. Como são cavidades com muita irrigação, com muita sensibilidade, muita inervação, aliás, você sempre deve falar para o doente que você vai agora examinar a sua boca. Então, você vai e fala, olha, vou colocar esse espéculo na sua boca, essa espátula, e você vai examinando primeiro a boca, abaixando a língua com delicadeza. Você sempre fala para o doente o que você vai fazer. E pedir licença, né? Então, às vezes, na criança, você fala para a mãe, olha, vou examinar a boca. Não, você pede para a criança examinar a boca dela. Para examinar a boca, a gente primeiro examina toda a gengiva do doente, a cavidade oral e os lábios também, lógico. A mordida, principalmente a mordida nas crianças, que pode ser uma mordida comprometida pela chupeta. A língua, o soalho da boca. Então, você pede para o paciente colocar a língua para cima. Daí sim você vai fazer uma compressão leve da parte anterior da língua para chegar na orofaringe. Na orofaringe a gente vê os pilares, a úvula e nas laterais as amígdalas e a parede posterior da faringe. Nós vamos ver aqui. Então, nessa primeira figura, nós vemos um freio lingual. É aquele famosa língua presa, né? Então, a criança, ela não consegue botar a linguinha para fora e quando ela tenta colocar a língua para o palato, vocês veem que você consegue ver bem esse freio e a língua forma como se fosse um coração na parte superior.
Ao lado, nós vemos um freio de língua muito mais fibrosado e bem na ponta da língua. É um freio que prejudica bastante a deglutição. Na primeira figura inferior, nós temos um freio labial, que é aquele freio que acaba dividindo os incisivos superiores e o paciente fica com os incisivos com um gap no meio, se não é feita a cirurgia logo de pequenininho. E na última figura inferior, nós vemos uma mordida aberta. Então, a criança não consegue fechar os dentes. Isso porque ou muita chupeta e mamadeira até tarde da vida, ou às vezes a criança tem o hábito de sugar o dedo. Para você chegar na orofaringe, você não é para falar para o doente abrir a boca e botar a língua para fora, porque se a gente fizer isso, não consegue ver a orofaringe. Então, o paciente tem que deixar a língua dentro da boca e relaxada, e falar ah. Quando você fala o ah, a língua acaba vindo para a parte inferior e você consegue ver a orofaringe. Isso é importante porque normalmente quando você vai examinar a criança, tal, a mãe quem sempre quer ajudar e fala assim, não, põe a linguinha para fora né, e daí você acaba não conseguindo ver nada. Na orofaringe, nós vemos as amígdalas, no centro a úvula e, protegendo as amígdalas, os pilares amidalianos. Então, essa aqui que é a primeira figura que você consegue ver. A úvula, as amígdalas, a língua relaxada, formando até uma concavidade assim, o palato, desculpa. E nós vamos descrever as amígdalas com 5 graus de hipertrofia, né? O grau 0 é quando o paciente já operou a amígdala e não tem amígdala. O grau 1, ela é levemente fora daqueles pilares amidalianos, né? Você consegue ver só um pedacinho da amígdala. O grau 2, você tem uma obstrução de 25% a 50% da orofaringe, como essa segunda figura aqui. O grau 3, você tem de 50% a 75% de obstrução na orofaringe. E o grau 4, que é essa última figura, nós vemos mais de 75% de obstrução do espaço. E o que isso pode levar no doente? Uma dificuldade de deglutir pedaços maiores de comida. Geralmente a criança ela mastiga e não consegue engolir pedaços de carne. E fora a alimentação, o que passa aí nessa região? O ar. Então, quando a criança deita, por exemplo, essas amígdalas fecham e a criança ronca demais, e às vezes chega até a apneia, como nós vamos ver na aula posterior. Esse é um quadro típico de amidalite purulenta. Então, nós vemos as amígdalas hipertrofiadas, hiperemiadas, com um exudato na sua superfície. Vamos falar um pouco do exame do nariz. Então, esse é o espéculo nasal. E como que a gente examina o doente? Você coloca o espéculo nasal fechado dentro da narina e você abre apoiando o seu dedo indicador na parte superior do nariz. E você abre. Daí você consegue ver a anatomia dentro do nariz, que eu vou explicar no outro slide. E você fecha um pouquinho o espéculo, não totalmente, para tirar. Se você fecha totalmente o espéculo, você acaba puxando uns pelinhos.
todo mundo tem pelo no nariz, né? Você acaba fazendo uma depilação no doente. Isso incomoda demais. Então, aqui é o exame físico normal do nariz, primeira foto. Vocês conseguem ver na parte central o septo e as duas conchas nasais, a concha inferior e a concha média. A concha superior a gente não consegue ver pela rinoscopia anterior, que é esse exame do paciente. Na terceira figura, nós vemos uma hipertrofia da concha inferior e a gente consegue ver ainda um pouquinho da concha média. E, no último, uma hipertrofia acentuada, fechando completamente a narina desse lado esquerdo do doente. Aqui são fotos reais, a primeira, a superior aqui, vocês conseguem ver o corneto, a concha nasal ou corneto hipertrofiado, ele está alargado e ele tem uma coloração pálida. Normalmente, o corneto ou concha nasal, ele tem a mesma coloração do lábio do paciente. Se ele está mais pálido, isso é um sinal de rinite alérgica. E na figura inferior, nós vemos um corneto também hipertrofiado, já com uma hiperemia maior de superfície, que é um sinal também de uma inflamação. No slide superior, nós vemos um desvio de septo, então nós temos o corneto do lado esquerdo aqui, bem comprimido por um desvio nessa parte direita da tela, como se fosse uma espinha de roseira, assim, comprimindo o corneto na região inferior. A figura inferior, nós vemos uma secreção mucopurulenta saindo da região do meato médio, que isso pode significar uma rinocinusite aguda. Na criança, se a gente só levantar a pontinha do nariz assim, a gente já consegue ver, não precisa colocar o espéculo. E, nesse caso, nós vemos o septo deslocado para a narina direita. Isso é um desvio de septo em criança. E otoscopia. A otoscopia é a parte mais difícil, que vocês vão ter dificuldade e precisa saber muito quem vai fazer pediatria. O meato acústico externo, ele não é um tubo cilíndrico reto, ele tem uma curvatura. Então, a parte externa, ela é cartilaginosa e a parte medial do meato acústico externo, ele é ósseo. Para a gente deixar reto isso, para você conseguir colocar o otoscópio, nós devemos segurar a orelha do doente para cima e para trás, e daí a parte cartilaginosa ela fica retificada, e daí a gente direcionando com o otoscópio, a gente consegue chegar até a membrana timpânica. E você deve fazer isso com muita delicadeza, sempre visualizando onde você está dirigindo, porque se você bate na parede, é muito sensível e você pode até provocar sangramento no doente. E nas crianças, a gente tem que manter a criança bem quietinha, porque se a criança fica se mexendo, você acaba machucando o meato acústico externo também. Na otoscopia, a gente tem que examinar o meato para ver se não tem um excesso de cera, se tem uma inflamação, descamação. E, no fundo, é que a gente vai chegar na membrana timpânica. Então, esse slide superior, aqui perto de mim, é a membrana timpânica. Ela tem essa coloração semitransparente. Esse aqui é o cabo do martelo, que é o primeiro ossículo que a gente consegue ver. E a membrana timpânica, ela não é reta,
ela é côncava. Então, a hora que você bate a luz do otoscópio, ela tem uma reflexão dessa luz que chama triângulo luminoso. Esse é o típico de uma otoscopia normal. E esse é a entrada do meato acústico externo. Na entrada do meato, nós temos pelos, todos temos, até criança. Os velhinhos têm mais pelos, um excesso que a gente vai ver na próxima aula. E no fundo, aqui é a membrana timpânica. Se a gente entrasse com o otoscópio aqui direto, a gente iria bater nessa região aqui. Então, não é aconselhável você entrar sem estar dirigindo. Então, olha, aqui nós fazemos a otoscopia. Aqui é a parte que não tem mais pelos. Aqui é a membrana timpânica e o cabo do martelo. E aqui é a reflexão da luz do otoscópio, o triângulo luminoso. Aqui já é uma otoscopia de um paciente que tem uma perfuração de membrana timpânica e uma secreção mucopurulenta saindo por essa perfuração. Nós vemos aqui, olha, a perfuração, a secreção e todo o meato comprometido também por secreção purulenta e cera. Aqui é um paciente que tem uma otite média aguda, então vocês veem uma grande hiperemia aqui da região. Aqui o triângulo luminoso ainda, mas uma hiperemia acentuada, um abaulamento da membrana timpânica. Isso são só exemplos que a gente vai ver detalhadamente durante o curso. O otorrino tem alguns exames complementares que a gente acaba fazendo no próprio consultório e é muito comum, como a nasofibroscopia. A gente usa esse tipo de aparelho, que é um endoscópio flexível, e nós podemos usar uns endoscópios rígidos também para ver a laringe. Vocês vão ver no ambulatório. Então, isso é um exame de nasofibroscopia. Então, o médico, ele direciona o endoscópio pelo nariz até chegar nas pregas vocais. E, nesse caso, como é uma criança, tem um auxiliar fixando a cabeça da criança. Na nasofibroscopia, a gente vai conseguir identificar bem aqui. Nós começamos pela fossa nasal, que está bem aqui a foto de baixo de mim. Então, a concha inferior, a concha média, e você vai direcionando o endoscópio para não bater em nenhuma estrutura sensível. No desenho aqui do lado, nós vemos a rinofaringe já com a abertura da tuba auditiva. Aqui embaixo, na última figura, nós vemos a abertura da tuba auditiva direita e esquerda. Ela tem que estar permeável. E nós direcionamos até as pregas vocais. Aqui vocês conseguem ver a prega vocal esquerda, a direita, aqui a epiglote, a aritenoide, a prega interaritenoideia, e vocês vão ver agora o funcionamento. Olha que bonito que é o funcionamento das pregas vocais. Do the higher pitch again. Falando. Você consegue ver a onda mucosa, isso vocês vão ver em outras aulas. Mas essa é a nossa visão da laringoscopia. Outros exames que a gente costuma pedir com certa frequência é a tomografia. Então, nós temos aqui a tomografia de seios paranasais. A primeira tomografia nós vemos os seios maxilares e um conteúdo no seio maxilar esquerdo, um conteúdo com calcificação, que é típico de um fungo
que a gente pode ter nos seios da face. A figura mais próxima de mim, nós vemos um desvio de septo. E na figura inferior, uma sinusite etimoidal. Isso tudo vocês vão ver em aulas específicas. Fora esses exames visuais, que nós pedimos muito para quase qualquer queixa de ouvido, é a audiometria, que vocês vão ter isso mais para frente. A impedanciometria, que é um exame de pressão de dentro do ouvido, para você ver se você tem secreção atrás da membrana timpânica. E o exame otoneurológico, que é para ver problemas de labirintopatia. E a polissonografia, que é um exame específico para ver a qualidade do sono, para ver se o paciente tem apneia, para ver se ele tem repercussões fisiológicas pela qualidade de sono. Exames complementares, fora a tomografia, a ressonância em poucos casos, exames laboratoriais, biópsias, isso são coisas que qualquer especialidade se utiliza. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar a dúvida pelo Zoom no momento certo, né? Naquele momento que a gente vai marcar a aula, e vocês já podem estudar isso por antes e anotar as dúvidas, tudo. A gente vai tirar essas dúvidas durante a aula presencial. Obrigada.